Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu estou com o Dr. Ronaldo Magalhães, grande amigo, e a gente vai estar batendo um papo aqui para você aí que está começando na odontologia ou na harmonização, para você que é estudante, para você que também já é formado e que possa de alguma forma te auxiliar em alguma coisa aí na sua vida profissional e melhorar a qualidade do atendimento que você leva para o seu paciente. Tudo bom, Dr. Ronaldo? Tudo jóia, graças a Deus. Para quem não te conhece, quem é Dr. Ronaldo Magalhães? Eu me chamo Ronaldo Magalhães Souza Lima, formei em Itaúna em 1986 e depois que eu formei eu fui para Bauru, porque quando a gente forma eu me senti muito incapaz para começar a clínica no dia a dia. E dentro da faculdade eu estudei muito, eu fui monitor de dentística 1, monitor de dentística 2, adorava fazer cirurgia, fui monitor de cirurgia. E quando eu formei, eu achei que eu tinha que estudar mais. E fui para Bauru. Naquela época, Bauru era o centro da odontologia aqui no Brasil. E fui para lá e fiquei, tive que ficar um ano, fiquei 3 anos lá. E esses 3 anos que eu fiquei lá, eu aprendi muito. Eu morava praticamente em frente da faculdade e fiz materiais dentários, dentística, periodontia, reabilitação oral, e foi muito bom, excelentes professores que eu tive, o professor Mondelli, doutor Valdir Janso, doutor Eloir, então foi ótimos professores e me deu uma bagagem muito boa. E depois de 3 anos que eu montei meu consultório e eu falei, agora tem condições de começar. Mas para começar o consultório precisa ter clientes, né? E no início eu não tinha os clientes, então eu realmente comecei a ver essa parte de convênio e vi que o convênio não valorizava o dentista. E aí eu comecei a trabalhar com menos convênios e fui logo na parte particular. E a primeira coisa que eu fui fazer quando eu entrei, eu formei e vim para o consultório, é cobrar consulta. E isso é legal, né, Ronaldo? Porque a gente vê muito profissional hoje que ainda não cobra consulta. Eu acho que é um grande diferencial que valoriza muito o profissional que cobra consulta. Só voltando um pouquinho do tempo, quando você montou o consultório, a gente está hoje aqui na estrutura do Ronaldo, um consultório enorme, vários consultórios. Você já veio direto para esse, Ronaldo? Ou você montou outro consultório antes? Montei um consultório, uma sala só. O primeiro consultório foi uma salinha? Uma salinha. Foi aonde? Foi aqui mesmo. No mesmo prédio? No mesmo. Começou com a estruturinha pequena, sozinho ou com secretário? Foi sozinho. Sozinho. Porque tem aquele o colega está formando hoje, e eu já vi alguns profissionais formam, às vezes falam, Ricardo, eu formei, está difícil arrumar emprego, eu não estou ganhando dinheiro, e é sempre difícil esse começo, não é, Ronaldo? Uhum. No seu começo, você formou, foi tudo às mil maravilhas, ou como é que foi aí essa luta para estar conseguindo os primeiros pacientes? É isso aí que você está contando para a gente. Quando eu comecei a cobrar consulta, nenhum colega meu cobrava consulta. E eu falei assim, meu pai investiu na educação minha e eu tenho que transformar isso em serviço. E eu não entendi por que os dentistas não cobravam consulta. E aí eu olhei primeiro, eu até peguei como comparação o Dr. Ivo Pitangui. Eu lembro que você me contou essa história, conta pra gente aí de novo. E meu pai conhecia o Dr. Ivo Pitangui e na época o Dr. Ivo Pitangui cobrava $200 uma consulta. E aí eu cheguei e falei assim, eu vou cobrar meus $200. E só quantos anos atrás? 37 anos atrás. Quase 40 anos atrás. E aí eu falei, vou cobrar, e eu achava que tinha que cobrar a consulta, porque eu não ia fazer um orçamento, eu ia fazer uma consulta, uma avaliação, e o paciente, realmente, quando eu fazia a consulta, ele ficava encantado com a minha consulta, porque eu não olhava a boca. Desde quando eu comecei, eu sempre fui um pouco integrativo. Eu olhava sempre a pessoa como um todo. Eu gastava 1 hora de anamnese com a pessoa para depois abrir a boca. Na verdade, nem mandava abrir a boca, né? Mandava fechar a boca. Eu olhava o paciente com a boca fechada, porque eu queria saber como é que era a oclusão dele. Eu olhava a postura dele, queria saber tudo dele antes, como é que ele dormia, como é que ele... se o lençol dele estava amarrotado,
como é que era a parte da digestão, como é que eram as fezes dele. Eu queria saber tudo, até a alimentação dele, para depois eu começar a atender esse paciente. E até então as pessoas achavam que, no final, achavam que eu... O que era um dentista, eu era um psicólogo, eu era... O que eu era? Porque todo mundo, os dentistas falavam, abre a boca, deixa eu ver o que você tem. Você tem que fazer uma restauração aqui e ali, e eu não queria saber da vida da pessoa. E isso foi um grande diferencial na minha época, porque o meu pai é médico e alergista, foi o primeiro alergista aqui em Belo Horizonte, um dos pioneiros aqui no Brasil, e ele mandava para mim, para eu fazer um laudo mostrando para as pessoas sobre a parte se tinha alguma infecção bacteriana na pessoa. Eu tinha que fazer a avaliação e fazer um laudo para o meu pai, mostrando, ó, ele não tem nenhum problema periodontal, ou se tem problema periodontal, problema de oclusão. Então eu fazia uma avaliação e mandava para ele. E aí os clientes começaram a aparecer. Um cliente puxava outro. E eu acho interessante que no início as pessoas olhavam a minha agenda, eu pegava a minha agenda e escrevia tudo a lápis. Eu não tinha horário. Mas, na verdade, o primeiro horário, por exemplo, se você chegasse no meu consultório, eu falava, ô Ricardo, eu não tenho horário para você. Só mês que vem. Porque minha agenda, olha como é que está cheia. Na época não tinha computador, né? Então era tudo na agenda. Aí você olhava e eu escrevia várias coisas, vários tratamentos, mas tudo a lápis. Quando eu escrevi o nome do Ricardo, era o cliente que eu ia atender. Então eu fazia, entre aspas, a lei da escassez. Da escassez aí, ó. Então é muito interessante que... Vamos anotando as dicas aí, porque isso é muito legal, ó, já cobrar consulta. Né? E outra coisa, Ronaldo, você não se baseou pela consulta mais barata, você pegou um profissional do mercado renomado e falou, vou fazer igual esse profissional renomado, já começou há 37 anos atrás cobrando $200 uma consulta. Isso. Criava a escassez para o paciente ver e querer consultar. Isso. E aí a pessoa fala assim, mas arruma um horário para mim, doutor Ronaldo? Eu falei, eu não tenho horário. Eu só posso encaixar você. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar uma semana marcando, confirmando os pacientes para te arrumar um horário. E eu ficava uma semana sem atender ninguém, mas só na outra semana ele aparecia. E quando ele aparecia, eu falava, não atrasa, porque é um cliente atrás do outro. E sempre eu marcava o primeiro horário, porque quando ele chegava aqui não tinha paciente. Então era uma forma que a pessoa achava que estava cheio a minha agenda e não tinha ninguém. E ao mesmo tempo você controlava o seu horário, né? Controlava o horário e aí eu tinha tempo de fazer. Porque hoje em dia eu vejo o seguinte, que todo mundo tem que formar e tem que montar uma equipe. Seja uma pessoa, um funcionário, porque é muito importante, facilita bastante. E eu treinava primeiro essa funcionária, como lidar, como conversar comigo na hora. Até treinava com ela assim, não falar dor, falava... Palavras negativas. Palavras negativas. Tudo que a secretária tinha que conversar comigo, ela tinha que escrever atrás para o cliente não perceber que ela estava falando alguma coisa comigo. E o cliente chegava aqui, eu tratava de uma forma, eu perguntava qual que era a música que ele gostava. Então, ele entrava no meu consultório, tocava a música. Eu perguntava qual era o perfume que ele gostava, para o perfume que ele gostava ter no meu banheiro, para ele usar o perfume. Então, o cliente saía daqui, assim, ele encantado, porque eu vi que o marketing é formado por pequenos detalhes. E eu sentava na cadeira do dentista, na cadeira onde que o paciente ia sentar, eu sentava e ficava vendo o que eu gostaria de ver e ser atendido. Então, o marketing é formado desses detalhes. Tudo que a gente pode melhorar e colocar no lugar do seu paciente é muito bom, porque eu aprendi muito com isso. Às vezes a gente, como o paciente do outro lado, né, ele está tendo a sensação que o profissional do lado de lá não está percebendo, né? Isso. Quando você vem, assenta na cadeira do paciente e olha com o olhar do paciente, você começa a sentir alguns tipos de dores e ver o que o paciente está vendo naquela situação, né, Ronaldo? E aí você teve esse primeiro consultório, treinou sua primeira secretária, e como que foi aí essa escalada aí? Você começou a conquistar esses pacientes, já tinha a primeira especialização, né, de pério?
Quando eu vim, já tinha especialização a parte de... Eu fiz 2 vezes, porque lá em Bauru eu fiz muito trabalho de pesquisa. Então, eu tinha bolsa de estudo e fiz especialização numa faculdade, fiz no Centrim, outra especialização em Império. Então, fiz 2 especializações em Império, materiais dentários, dentística e prótese. Você sempre foi estudioso, Ronaldo? Sempre gostou de estudar? Sempre gostei, mas eu gostava mais era da parte prática. Aham. Estudar, eu sempre tive dificuldade de decorar, então, assim, na parte prática é que eu gostava mais. A sua graduação foi em Itaúna. Itaúna. Era tempo integral lá em Itaúna, era de manhã e à tarde, e foi muito bom, porque lá eu pude trabalhar bastante e ajudava muitos professores como monitor, foi muito bom. Quando você saiu, então, de Bauru e montou seu primeiro consultório, você não chegou a trabalhar em outras clínicas, não? Não. Não, já foi direto carreira solo aí? Carreira solo. Sociedade já teve? Não. Perguntando, porque às vezes tem um colega que quer montar sociedade, né? Eu já tive sociedade, se for bem feita também dá certo, mas aí vai do perfil de cada profissional, né, Ronaldo? E depois eu comecei, quando eu treinava muito bem essa secretária, ela ia embora. Eu tinha que começar a treinar tudo de novo, a outra secretária. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vou escrever um manual, como a secretária tem que fazer, ligar a chave geral, depois tem que fazer isso, tem que esterilizar isso. Eu escrevia tudo para ela não ter dúvida. E nesse período tinha a parte da certificação ISO 9001, que era de atendimento nessas revendedoras de carro. E aí eu perguntei assim, por que não tem a certificação ISO 9002 na área de atendimento odontológico? E fui procurar e não tinha certificação. E aí eu falei assim, se não tem, é o momento a gente correr atrás e abrir. Ronaldo, só para quem não conhece a ISO 9002, são normas, né? São normas, são processos que tem que ser seguido para manter a qualidade do serviço. Então eu queria manter a qualidade do serviço, não era só no atendimento. Eu quis em todas as áreas que eu trabalhava. Eu trabalhava na parte de dentística, na parte de periodontia, na parte de implantes. Na época eu comecei com implantes também, já estava no início dos implantes. Eu fui depois fazer outra especialização lá com o Vicente Souza Pinto em São Paulo. E aí fui fazendo vários cursos de especialização. E aí que eu vi que era importante, hoje, o recém-formado, ele especializar em uma área, sabe? Eu comecei a especializar em várias áreas, mas na verdade a gente tem que ter um foco. O que eu sou bom? Eu sou bom na dentística. Trabalha na dentística. As pessoas têm que reconhecer você na área que você atua bem. Então eu vi que as pessoas gostavam muito da parte de implantes que eu fazia. Eu fui um dos pioneiros com o Vinícius, lá da Slice, fazer cirurgia guiada. Então falei, eu vou ir nessa área de implante. E foi muito legal que a gente começou com os implantes da Nobel, e na época era muito caro o implante. Para quem não acredita, era um valor muito alto, era tipo $3.000 o implante. E todo mundo doido atrás de implante, eu quero implante, eu quero implante. E foi muito bom na odontologia, deu um boom. E muitos profissionais que não acreditavam na realidade que era o implante, hoje vê que tudo... Hoje a gente não tem só implante de dente, nós temos implante de orelha, de olho, de órgãos, então muito legal. Né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a implantar essa certificação da ISO 9002 e fui lá ver qual eram as normas. Eles falaram o seguinte, não existe como implantar na odontologia. Eu falei, então eu quero implantar, o que eu preciso de implantar? Você tem não tinha como e você falou, quero saber. Eu quero saber como que faz. E aí eles falaram, você tem que chamar uma pessoa que entende da ISO 9002 para fazer o processo, as normas, para ser aprovada na ABNT, que é a Associação de Normas, para depois você fazer a certificação. E não, eu fiz isso. Na época, para fazer isso, foi um valor muito alto, porque era o valor de uma BMW. Mas eu achei legal porque
no início, os colegas achavam que eu estava fazendo marketing. Na verdade, é para não ensinar de novo a minha secretária a repetir tudo que eu ensinava para ela. Eu fiz um negócio chamado Manual da Qualidade. E esse Manual da Qualidade foi muito legal porque facilitava. Ela lia o que precisa fazer na esterilização. Isso, isso, isso. O cliente vai entrar da primeira vez. Ele tem que fazer isso, isso, isso. Então era só ler. Depois que lia e alguma coisa que ela não entendia, e eu vi que ela estava fazendo errado, eu escrevia para ela, é uma não conformidade. Você está fazendo errado, precisa melhorar isso. Eu mostrava para ela que tinha um problema e mostrava que tinha uma solução. E aí o que aconteceu? Para fazer a certificação ISO 9002, o mundo inteiro queria saber quem que era o Ronaldo Magalhães Souza Lima, que era um dentista pequenininho que lançou ISO 9002. Primeiro dentista ISO 9002. Isso. E foi muito legal porque as televisões, as rádios, todo mundo veio aqui para me conhecer. E quando viu que era uma sala pequenininha, com uma sala de espera pequenininha, falou, como que esse cara conseguiu isso? E aí eu falei assim, agora eu vou precisar de fazer a aferição de tudo que está aqui dentro para ver se realmente tudo que tem reloginho, panela de pressão, aparelho de pressão, o oxigênio, tudo tem que ser aferido. E aí que as pessoas, aí eu vi que as pessoas não se preocupavam com isso. E eu fui lá no Rio de Janeiro, no pessoal do Inmetro, e falei o seguinte, o oxigênio está marcando que tem oxigênio. E você está precisando de oxigênio. Eu vou colocar oxigênio, ligar e não vai ser oxigênio. Aí o presidente do Inmetro falou assim, mas pode acontecer isso? Eu falei, pode. Ele está falando que tem oxigênio, mas o relógio não está funcionando, porque não foi aferido, e você vai morrer porque faltou oxigênio. Aí ele assustou. Quando ele assustou, eu falei assim, tem que fazer a aferição de tudo que é relógio dentro do consultório. E a primeira coisa que eu fui fazer a aferição, gente, foi na autoclave. Nenhuma autoclave autoclavava. Porque de forma correta, né? Porque toda autoclave tem uma borracha. Essa borracha, no início, ela expande, depois ela trinca. E lá dentro, antigamente, colocava uma fita que com calor ela escurecia. Mas eu colocava a placa cheia de bactéria e elas não morriam. Então eu falei, tem que trocar por silicone. E na hora que eu troquei por silicone, as autoclaves funcionavam. E aí a indústria falou, não, está errado, a minha autoclave funciona, eu tenho como provar. Eu fui mostrando para todo mundo que é hora de mudança, gente. E aí os hospitais, a maioria dos hospitais também não autoclavavam direito. E aí foi muito legal que eu pedi pessoal do Inmetro para verificar as autoclaves e todas as autoclaves tinham que ter avaliação do Inmetro. E foi muito legal que todo mundo tem que mudar a produção das autoclaves. A indústria, né? A indústria. A parte de oxigênio, gente, hoje tudo tem que ser aferido. Eu gastava muito dinheiro com o técnico, com as canetas de alta rotação, que sempre estava estragando. Porque ele punha pressão acima, você, dentista, achava que a pressão estava cortando, mas ela estava estragando. E eu via que o meu técnico estava comprando carro novo. E eu bancando. Falei, tem alguma coisa errada. Aí quando eu fui fazer a aferição, sumiu o técnico do meu consultório. Porque quando você afere, gente, é uma coisa muito tranquila. Porque é bom para a gente, é bom para o paciente. Por isso que quando você for fazer, principalmente recém-formado, preocupe em qualidade. Compra o melhor material para o seu paciente, como fosse para você, para sua mãe, para o seu pai. Tudo que for de melhor, para você ser um profissional de qualidade. Porque senão você vai ser um profissional mais um na praça. E eu sempre preocupei com qualidade. Então eu fui primeiro também a fazer filmagem na boca, intraoral, né? Intraoral. Na época as pessoas não entendiam por que estava filmando a boca, porque ninguém fazia filmagem. E hoje ainda tem dentista que acha que é bobeira usar câmera em consultório. Hein? É fundamental, gente. E ajuda muito a vender o procedimento. Hoje, então, assim, se você fotografou até com seu iPhone e joga na televisão, você acabou de ganhar o seu paciente. Porque ele vai ver, não é um problema, ele vai ver vários problemas.
Às vezes o paciente ele veio para fazer uma resina. Quando ele vê uma ponte dele com problema com cárie, acumulando alimento, ele fala, eu quero trocar isso também, o senhor vai me ajudar. E interessante que a gente tem que fazer essa outra técnica, dar esse outro gatilho. Mostrar para o paciente que você está preocupado é com a saúde dele. Nós somos profissionais de saúde. Nós não falamos muito de saúde na clínica. E aqui, hoje em dia, na minha clínica, o que eu mais falo é de saúde. Eu ganho muito mais falando de saúde do que de doença. Porque falando sobre cárie, falando coisas que... Isso é muito fácil de se tratar, gente. Mas o mais difícil é fazer com que o paciente entenda o que é saúde. E só ele pode fazer por ele. Então, é muito importante essa outra visão integrativa do paciente, sabe? Então, hoje, principalmente, por exemplo, a pessoa faz uma reabilitação, ele quer também melhorar a harmonização dele, ele quer tirar as rugas. Então, assim, um vai juntando, vai melhorando o paciente como um todo. E o mais interessante, a gente tem que fazer também, que na minha época, eu fui um dos primeiros dar garantia de serviço. Nós, dentistas, temos que dar garantia de serviço em tudo. Numa resina, numa toxina, qualquer trabalho hoje, eu dou garantia de serviço no meu paciente. Como você dá essa garantia? Essa garantia, ela é escrita. Tudo que eu faço, desde quando eu comecei com a ISO, eu faço contrato de prestação de serviço, que hoje já é obrigatório, né? Eu estou até te perguntando isso porque, por exemplo, a gente faz uma ortodontia, a gente coloca uma contenção ali para manter o dente no lugar. Se o paciente às vezes não usa aquilo, se não estiver equilibrado, vai voltar. Então, eu estou te perguntando porque tudo na vida tem um desgaste, quebra e tal. Como dar uma garantia de um serviço de odontologia? A garantia, uma coisa é você dar garantia de uma resina, de uma ponte fixa. Outra coisa é dar garantia de serviço. Como eu dou garantia de serviço e não do produto, porque o paciente não veio procurar o Dr. Ronaldo para fazer uma ponte, ele veio para fazer um tratamento. E quando eu dou garantia para ele, ele se sente seguro, ele se sente que eu não estou preocupado com o dinheiro dele. Ele vai me valorizar porque eu estou dando valor para ele. Quando ele sente que eu estou preocupado com ele, e às vezes eu tenho pacientes que eu falo o seguinte, você precisa disso, mas se você não quiser fazer aqui, não tem problema. Procura outro profissional para resolver isso, que vai ser importante. Ele fala, não vou sair daqui não, eu vou ficar aqui, só vai me ajudar a fazer. Isso é importante, esse tipo de gatilho, porque eu pensava que eu ia perder o paciente. E pelo contrário, o cliente ele quer fazer com você porque ele começa a ter uma coisa chamada confiança. E principalmente quando você dá a garantia do serviço, porque se a partir do momento que você faz um tratamento, esse paciente vem na sua clínica, por exemplo, de 4 em 4 meses, ele vai fazer um check-up. Eu não falo a palavra de manutenção, porque manutenção me lembra de carro, geladeira, coisas para consertar. Sim. Eu gosto de check-up. Quando você vai num cardiologista, você vai nele com o intuito de quê? De não ter nada. É esse que é o meu intuito aqui. Eu quero que o meu cliente retorne para não ter nada, só para falar de saúde com ele. Então, só para o nosso colega entender, essa garantia ela é atrelada à necessidade dele estar comparecendo ali, fazer um check-up, para ver se está tudo bem. É igual um carro novo. Quando você compra um carro novo, você tem a garantia. O carro é novo, mas você vai e volta lá para saber se está tudo certinho. Nós estamos falando de produtos. Eu também faço com serviço. Porque quando o cliente chega e eu vejo que ele está legal, facilita para mim do que ele chegar aqui com uma gengivite, com uma perda óssea, com infiltração, sangramento, porque aí eu tenho que fazer outras coisas que vai onerar o tratamento dele. Então, é muito importante mudar essa mentalidade. E mais legal é isso, quando ele sente que ninguém nunca preocupou com garantia de serviço. E usando a linguagem do check-up, que é muito legal, né? Isso. Isso está escrito, gente. A gente não fala, não, tudo é escrito. E ele entende isso perfeitamente. Tudo contrato, porque tudo que é combinado não é caro. Porque se combinar também, não anotar, né? Não daqui adianta. 3, 4 meses, 1 ano, ele nem lembra. Não lembra. Aí deu um problema, ele não compareceu aos check-ups. Perde a garantia. É igual o carro. Quando você não leva o seu carro e nos períodos da garantia, você perde a garantia.
E os clientes amam fazer a garantia. Porque eles vão vir cá, eu vou avaliar, eu vou fazer uma limpeza, eu vou falar de saúde, eu vou falar com ele sobre qualidade de vida. E cobrando, né, Ronaldo? Isso. E cobrando durante o check-up. Tem que ser cobrado. Uma consulta, uma profilaxia. Tudo, e está escrito, o meu contrato de serviço, eu falo quanto que ele tem que pagar no check-up. Então, assim, para não ter surpresa. O senhor não falou isso, não, está tudo escrito, gente. Tudo é escrito e ele entende perfeitamente. Porque nós estamos falando de uma relação de serviço. E ele começa a sentir que você valoriza ele. E ele vai te valorizar. Olha que legal. Um começa a valorizar o outro. Então, se você for perguntar mesmo, a minha finalidade como dentista é fazer com que essa pessoa se valorize. E ele valorizando como ser humano, ele entendendo que ele tem as dificuldades dele, que com o aprendizado que ele tem, porque cada dente seu está relacionado com um comportamento, cada dente seu está relacionado com algum órgão. Então, às vezes, eu começo a mostrar para a pessoa que ela vai poder resolver a vida dela. Porque a única pessoa que consegue mudar ela é a própria pessoa. Eu só dou as informações. Dentro, formar. Eu vou formatar aquela pessoa para ela conhecer ela. E a partir do momento que ela conhece ela, eu estou transformando essa pessoa numa pessoa melhor. Automaticamente eu estou fazendo um mundo melhor. Então é muito legal quando você vê que essa pessoa está feliz, ela está tendo qualidade de vida melhor, ela está trabalhando melhor. Porque em volta dessa pessoa, desse paciente, também as pessoas vão ganhar. Eu vi uma frase no seu site, Ronaldo, que tem lá: aqui nós não cuidamos de dentes, nós cuidamos de gente, não é isso? Isso mesmo. E eu acho que falta um pouco disso, talvez, no profissional, esse tato de dar atenção ao ser humano, que isso aí faz toda a diferença na conquista do paciente. Uhum. Né? E a gente vendo tudo isso que você abordou, aproxima o paciente, mais o profissional. Né? E não só os pacientes, gente, os fornecedores, a gente tem que conversar com os fornecedores. Nós não aprendemos nada na faculdade de administração, de gestão, né? Então, a gente saber negociar com o cliente, saber negociar com os fornecedores, isso é com o passar do tempo. E eu comecei a fazer curso, por exemplo, tinha congresso de contabilidade. Eu sentava lá, fazia inscrição e aprender com a parte de contabilidade. Aí eu lembro que uma vez no Ouro Minas perguntaram lá, tem algum profissional que não é da contabilidade? Eu levantei a mão e falei, um dentista, eu vim aprender contabilidade. E aí que eu vejo, gente, como que a gente pode melhorar muito, porque os dentistas têm que entender que existe pessoa física e jurídica. E a gente tem que saber o que é o bom de cada lado e jogar isso na nossa empresa. Porque nós, dentistas, somos empresas. Nós aqui vendemos trabalho e serviço. Então, nós somos vendedores. E alguém teve curso de vendas aí? E eu lembro, você comentou aí sobre gestão, a gente se conheceu no curso de gestão. No curso de gestão. Lembra, né? E você está falando de venda, Ronaldo. O dentista ele tem muita dificuldade de vender, muito dentista tem vergonha, delega para a secretária, perde venda por vergonha de falar o preço do que ele tem ali, de se valorizar. Você acha que o dentista deve vender, ele deve delegar para a secretária, tem as duas opções? Que dica que você acha que é importante para aquele dentista que ainda tem um pouco de dificuldade de valorizar o trabalho que ele tem? No início eu que dava o preço. Depois que eu deleguei e fiz com que minha secretária fizesse um curso de negociação, e ela simplesmente triplicou o meu valor. Porque quando um amigo chega para tratar com você e ele pede um desconto, e você não dá o desconto, você fica meio sem jeito, e ele fala, eu estou passando por dificuldade, teve a pandemia, estou apertado, a gente fica sem jeito. Quando a secretária negocia, porque ela está negociando friamente, ela não põe emoção. E na negociação, você tem que colocar a razão, você tem que valorizar, porque quando a gente coloca valor agregado, não precisa falar de preço. Preço é a última coisa. É igual quando você compra um carro, a última coisa que eles vão dar para você, o que é? O valor do carro. Fala quais são as vantagens, as desvantagens, o que você quer.
Última coisa que nós vamos falar é de preço. E quem tem que falar essa parte de preço e negociação tem que ser num ambiente próprio para negociar. Se você não tem um ambiente próprio, você pode criar uma situação, mas saber que quando a sua secretária está treinada, vai facilitar a negociação. E essa negociação tem que ser bom para ambas as partes. Só que nós temos aqui uma cultura que eu vou dar um descontinho, o valor é tanto, eu vou dar um outro desconto. Jamais dar desconto. Porque você está dando desconto aqui, você está desvalorizando você e não se valorizando. Você pode dar formas de pagamento para essa pessoa, mas nós temos que aprender a fazer precificação. Qual é a minha hora clínica? Qual é o meu valor? Por isso, cada profissional tem um valor, porque ele tem o custo operacional dele, ele tem o custo da secretária, tem o custo do aluguel, tem o custo do condomínio, então tem um valor, um preço, e a gente tem que saber precificar isso. Para isso, gente, nós precisamos de quê? De ou fazer curso ou contratar uma gestora. Hoje eu coloquei uma gestora na minha clínica que facilita muito, porque hoje eu trabalho só com odontologia, eu não fico preocupado com a parte de gestão. Por isso que a gente tem que saber, se eu não consigo trabalhar nessa área, eu contrato. E qual que é a vantagem de contratar um profissional dessa área? Porque você não paga imposto de renda? Em vez de você pagar o imposto de renda um valor X, a partir do momento que você contrata um profissional ou uma secretária para isso, tudo é dedutível. Você vai deduzir a mão de obra desse profissional, da secretária ou da gestora, no seu livro caixa, ou no seu, se for pessoa jurídica. Então, a gente tem que pensar sempre como empresa. A partir do momento que você pensa igual uma empresa, ganha todo mundo. E lembrar que a gente está aqui com uma finalidade, é vender e ter lucro. Então, quando a gente fala isso, as pessoas às vezes assustam. Nossa, o cara é muito mercantilista. Não, gente, a gente tem que ir na real. Nós estamos aqui como profissionais, como qualquer outro profissional. Um médico, um dentista, um engenheiro, todos são profissionais. A gente vive disso. Então, a gente tem que trabalhar profissionalmente. E para ganhar dinheiro, a gente está aqui para conversar, para ajudar você, profissional, do outro lado aí, ganhar dinheiro. E quanto mais você... Eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro, não. Você tem ou não? Nenhum. Porque o mais legal é quando você vê que tudo funciona se tiver planejamento. Se não tiver planejamento, você não vai conseguir nada. Você vai conseguir uma vez ou outra. E aquele cliente que você deu desconto, ele vai querer o desconto pro resto da vida. Ele não vai te valorizar. A partir do momento que você coloca um valor e você acredita em você... Eu tenho até um paciente aqui que ele tem 19 mil funcionários. E eu falava com ele, você não tem preocupação em pagar 19 mil funcionários, não? Ele falou, não, doutor Ronaldo, eu tenho... Quem paga, na verdade, é o banco. Eu falei, mas como é que você paga? E como é que você consegue? Ele falou, doutor Ronaldo, eu acredito no que eu faço. Então, como pagar é secundário. Então, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Acredite em você, profissional. Se você está na fase ainda de convênio, pense bem, precifica, porque às vezes você está ganhando dinheiro, não, você está pagando para trabalhar. Então, quando você começa a valorizar você, o mundo conspira a seu favor. Por isso que eu falo muito com os pacientes que o universo, que eu falo muito de amor aqui na minha clínica, o universo vai conspirar a seu favor quando você se valoriza. Então, quando eu acredito no meu serviço que eu vou fazer, e vou dar uma garantia do meu serviço, que eu sei que é um bom serviço, o universo conspira a seu favor. O universo é o único verso que é o amor. Então, eu falo muito com meus clientes aqui, o propósito de vida da gente, é claro que a gente precisa ganhar dinheiro, é claro que a gente tem que ter uma qualidade de vida, mas o mais importante é o amor próprio da gente. Porque quando aquele paciente vem aqui me procurar, tem alguma coisa que ele tem que melhorar o amor dele. E eu tenho que mostrar para ele, como profissional de saúde, que tem vários recursos que eu posso melhorar ele como pessoa. Mas o mais legal é quando ele sente que o amor dele por ele. Nossa, isso é muito legal. Então, quando a gente tem essa outra mentalidade
e a gente começa a aprender com os pacientes que você transforma a vida de pessoas pela boca, mudando a afeição daquela pessoa na harmonização, é muito legal. Ronaldo, me conta um negócio hoje no consultório. Tudo isso aí que a gente falou é uma forma do paciente ter confiança, tá trazendo mais paciente. Qual que você acha hoje que é a melhor forma? A gente saiu lá da época de carta, de Orkut, a gente tem hoje Instagram, e a gente tem a questão do boca a boca e tal. O que você mais trabalha hoje para trazer paciente para o seu consultório? Você acha que dá mais resultado? A gente tem que trabalhar com várias formas, né? Não é única, não existe uma fórmula somente. Né? Uma das fórmulas é mostrando àquele paciente o que eu fiz, e para esse paciente é como falar com você: ô Ricardo, você gostou da sua harmonização orofacial? O que você vai falar? Gostei. Ah, você gostaria de trazer um paciente ou uma pessoa que você ama de verdade aqui para mostrar para esse paciente que eu posso melhorar a qualidade de vida dela? Você vai mostrando várias coisas até ele falar sim. Porque quando ele entender que ele pode trazer um paciente que ele ama de verdade, eu vou fazer esse paciente também ter a mesma sensação que ele está tendo, ele vai me indicar. Nós deixamos de vários pacientes que entram no nosso consultório, a gente não pede esse paciente para nos indicar. Porque nos anos 70, gente, era muito fácil, porque tinham poucos profissionais. Hoje a gente tem que falar com o paciente: eu preciso da sua ajuda. Você me ajuda a trazer outro paciente? E isso não é demérito para o profissional. Nenhum. E aí o interessante é que esse paciente traz, às vezes ele vem e não existe negócio. Se você for vir, você vai ganhar um descontinho, viu, Ricardo? Por você ter me indicado o paciente. Nós somos profissionais, gente. Ele tem que trazer porque eu valorizei ele e ele teve a recompensa dele. Isso é uma forma. Nós temos a parte hoje de Instagram, que é muito interessante, mas, na verdade, eu fico pensando assim, no Instagram, a gente tem que mostrar conteúdos. O que eu, como dentista, posso melhorar aquela pessoa no Instagram? Porque a partir do momento que a pessoa vê que você está preocupado com a saúde dos pacientes, está dando informações interessantes, eu vou querer procurar esse paciente. Eu vejo muitos colegas colocando no Instagram: eu estou aqui na minha clínica, vem me procurar no endereço tal. Eu vejo muitos colegas brincando, fazendo as partes de música, dançando, aqui, sabe? A gente tem que ver a imagem profissional. Qual é a sua imagem profissional? Você olhando aquele profissional que está dançando, colocando os dedinhos, você tem uma imagem legal dele? Você se identifica, né? Você identifica. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? E o mais interessante que eu vejo, além do boca a boca, né, o paciente indicar, é você também fazer trabalhos. Eu faço trabalhos voluntários, que é uma forma de eu também poder fazer o terceiro setor, né, que é ajudar as pessoas que não têm condições. E eu vejo que cada vez que eu ajudo mais as pessoas, eu faço trabalho voluntário numa fraternidade aqui em Belo Horizonte, e eu trabalho de 2 até as 8, e lá, na verdade, é um outro mundo, porque existe um mundo, existe vários mundos, né? Às vezes a gente está numa bolha ali e não vê o resto. E chego lá, as pessoas, uma pessoa escova, uma escova de dente quando tem para a família toda, igual escova de cabelo. A maioria das pessoas bebe muito e a qualidade de vida delas é muito ruim, sabe? E eu vou lá como dentista, eu volto recarregando minhas baterias e agradecendo, tendo gratidão por tudo que acontece comigo, porque Deus me mostra um outro mundo e chego lá, eu falo um pouquinho com essas pessoas e quando as pessoas me abraçam, elas me abraçam e tem hora que você tem que soltar a pessoa, elas não soltam, elas ficam grudadas em você, porque eu dei um tiquinho de atenção para essas pessoas. E eu acho que Deus me pôs nesse caminho para mostrar para as pessoas o valor delas como pessoas.
o que elas podem melhorar, porque muitas das pessoas estão lá, foram estrupadas pelos pais, pelos avós. Então, assim, é um submundo muito ruim, mas você pode melhorar aquela qualidade daquela pessoa. E ela se sente que está sendo acolhida, sabe? Então, eu como profissional de saúde, eu fico muito feliz de poder ajudar essas pessoas. E aí o mundo conspira, manda mais pacientes, porque nós estamos fazendo o bem. O bem atrai o bem, gente. Então, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que tirar um tempinho para ajudar as pessoas também. E isso tem me sentido, assim, me confortado, me dado bastante paz, né? Eu até falo com os pacientes, sabe o que significa paz? É estar com você. Por isso que no final do ano a gente fala, Ricardo, desejo muita paz para você. Paz no entender significa que você seja você, porque você está em paz. Então, quando eu volto lá do trabalho voluntário, eu me sinto em paz, porque eu me sinto comigo, me sinto que eu fiz o bem para o outro, né? Sem esperar nada. As pessoas nem me conhecem, mas o profissional de saúde hoje poderia estar fazendo essa parte, ajudando outras pessoas. Entregando, contribuindo mais, né? Contribuindo. E o que eu faço na minha clínica, eu faço na mesma qualidade. Eu levo meus materiais, eu levo tudo para lá para manter, mais uma vez, a qualidade de serviço. Padrão ISO 9002. Padrão ISO 9002. Ronaldo, se você pudesse hoje ligar para o Ronaldo lá do passado, estava lá saindo da faculdade, teria alguma mensagem que você queria mandar para ele? A mensagem seria, você tem que ter disciplina em tudo que você faz. Acreditar em você, que tudo vai dar certo. E tudo que passa na sua vida que não dá certo, a gente vai começar a aprender com nossos erros. E depois você vai ver que a vida vai mostrando coisas interessantes, que começa a mostrar muita coisa boa. E aí a gente tem que começar a ter mais gratidão, sabe? A gente agradece muito pouco o que a gente faz. E quando a gente começa a ter muito gratidão, vem uma palavra junto, chama compaixão. Colocar você no lugar do outro. E aí quando a gente começa a formar esse quebra-cabeça, a gente fala assim, nossa, só tem que agradecer Deus. E você vai ver no meio dessa palavrinha Deus existe uma palavra. Qual que é a palavra? Eu. Então, acredita em você, porque você está numa profissão maravilhosa, que você pode tratar as pessoas com várias especialidades, mas nunca esquecer que você é um profissional de saúde, que a gente tem que falar mais de saúde com os nossos pacientes do que de doença. Porque doença, a parte técnica é muito fácil, sabe? Quando nós temos uma dificuldade, a gente tem que comunicar com os colegas, trocar informação, uma intercorrência. Eu recebo muita intercorrência aqui. Eu abraço meu colega, quero ajudar, ajudo as pessoas, porque a gente precisa da ajuda de todos. Todo mundo cresce, todo mundo fica numa boa, entendeu? O problema é que quando começa a acontecer uma intercorrência, um fica falando mal de outro, não sei o quê, porque fez isso, não usou isso. Não, gente, nós temos que ajudar um ou outro. Por isso que é interessante, quando a gente começa a ver que ele errou e ele está aqui, não é à toa que eu estou ajudando ele. Tudo tem um propósito. E esse propósito eu já resumo para vocês. É o amor entre nós. Então a gente tem que lembrar nisso, né? Então eu falaria com a pessoa, se ame, coloque você em primeiro plano em termos de valor, você tem que valorizar muito. Se eu perguntar para você qual o valor você dá para você no seu serviço de 1 a 10, eu falo isso nos meus cursos. E a maioria fala 5, 6. Eu acho que todo mundo tem que chegar a dar 10, sabe? Valorizar e correr atrás. Porque nada vem de graça. Para mim, tudo na minha vida foi difícil. Tudo foi difícil. Porque até para nascer, a gente brigou com 800 milhões de espermatozoides e nasceu. Então, nada na vida é fácil. E as pessoas acham que é fácil. Não é fácil. Por isso que a gente tem que estar sempre correndo atrás para aprender, agradecer. Errou, fica como aprendizado e vamos levando a vida. Porque a vida é gostosa quando é curtida, né? É bem vivida, né? É bem vivida. Né? Ronaldo, para a gente concluir, você comentou dos cursos. Que curso o Ronaldo Magalhães tem hoje? Se alguém quiser fazer algum curso, procurar você nas redes sociais. Tem alguns cursos
né? Eu tenho cursos para transformar as pessoas, chama Transformando Meu Eu, um curso de autoajuda, de autoencontro. Esse curso é só para dentista, não? Não, é aberto para as pessoas. Eu fazia muito nos hospitais para ajudar as pessoas que estavam com problema no CTI, para ajudar os familiares. E esse curso foi tomando outras proporções e muitas pessoas adoram o curso. Transformando Meu Eu. Transformando Meu Eu. Quer fazer um resumo para a gente entender só como que é o curso? Esse curso Transformando Meu Eu é porque a gente tem várias crenças limitantes. E eu vou mostrando para a pessoa que ela tem que saber aonde que ela está, qual é o papel dela na história. Porque normalmente as pessoas colocam muito, então elas foram treinadas a julgar e comparar o tempo todo. E eu quero mostrar para a pessoa que a gente chama de autorreferência. Qual é o papel dela na história que ela está me contando? Porque é muito fácil culpar uma pessoa, culpar o outro. Então eu faço a pessoa entender aonde que ela está e para que aquilo está acontecendo. Porque quando eu falo por que está acontecendo, eu ponho um julgamento. Mas para que eu entro na história? Então esse curso Transformando Meu Eu é muito interessante. Tem o curso eu amo a parte de ozonoterapia, que é uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho outros cursos integrativos da parte de leitura corporal. Através da boca, eu vou mostrar para os pacientes qual é a finalidade daquele dente estar separado, qual é a finalidade do dente estar quebrado, por que teve sangramento. Então, tudo está relacionado, é o corpo falando. E aí eu mostro para as pessoas como que esse corpo, durante o tratamento, esse corpo está me mostrando informação e eu estou traduzindo para o paciente qual é a finalidade daquilo que aconteceu. É muito interessante, sabe? E tem a parte de harmonização, de toxina, a parte de preenchimento. É muito interessante também. Eu sou especialista nessa parte de harmonização, fui coordenador durante 5 anos nessa área de harmonização orofacial e tem muita coisa interessante. E hoje eu vejo que quanto menos eu usar química no meu paciente, mais retorno eu tenho. Então, hoje eu evito usar muito produtos e eu vejo que eu consigo resultados maravilhosos com ozônio, com o jato de plasma, com plasma rico em plaqueta. Então, assim, várias opções hoje em dia. Eu posso fazer uma odontologia sem muitos produtos químicos, porque, infelizmente, todos têm efeitos colaterais, né? Isso aí, Ronaldo. Muito obrigado por estar aqui, ter aceitado o convite. E as suas redes sociais para a gente encontrar? Quem quiser te procurar. No Instagram é Ronaldo MS Lima. Nós vamos deixar aqui. Isso. E no Facebook é Ronaldo Magalhães de Souza Lima. Né? Eu tenho uma clínica aqui em Belo Horizonte e quando qualquer um quiser vir cá conhecer, trocar informação, estou à disposição. Muito obrigado, Ronaldo. Alô, Ricardo. Valeu. Tudo de bom. Felicidade para todos aí. Fiquem com Deus.